O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os discípulos contaram o que tinha acontecido no caminho e como tinham reconhecido Jesus ao partir o pão. Ainda estavam falando quando o próprio Jesus apareceu no meio deles e lhes disse: "A paz esteja convosco." Eles ficaram assustados e cheios de medo, pensando que estavam vendo um fantasma. Mas Jesus disse: "Por que estáis preocupados e por que tendes dúvidas no coração? Vede minhas mãos e meus pés, sou eu mesmo. Tocai em mim e vede. Um fantasma não tem carne nem ossos, como estáis vendo que eu tenho." E dizendo isso, Jesus mostrou-lhes as mãos e os pés. Mas eles ainda não podiam acreditar, porque estavam muito alegres e surpresos. Então Jesus disse: "Tendes aqui alguma coisa para comer?" Deram-lhe um pedaço de peixe assado. Ele o tomou e comeu diante deles. Depois disse-lhes: "São estas as coisas que vos falei quando ainda estava convosco. Era preciso que se cumprisse tudo o que está escrito sobre mim na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos." Então Jesus abriu a inteligência dos discípulos para entenderem as Escrituras e lhes disse: "Assim está escrito: o Cristo sofrerá e ressuscitará dos mortos ao terceiro dia. E no seu nome serão anunciados a conversão e o perdão dos pecados a todas as nações, começando por Jerusalém. Vós sereis testemunhas de tudo isso." Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, a ressurreição de Cristo é a verdadeira derrota da morte. Quando nós olhamos a situação do mundo, a gente vê, por um lado, o mundo, por assim dizer, secular, o mundo sem Deus, o mundo que se ocupa das tarefas, desta vida presente, e que não se preocupa com a morte, procura colocar a morte debaixo do tapete. A morte para o mundo não existe. É como aquele filósofo que dizia: nós não temos que nos preocupar com a morte, porque quando nós estamos, ela não está. E quando ela está, quem não está somos nós, Então, nunca coincidimos no mesmo lugar. E assim pensa o mundo. Claro que nesse tempo de pandemia, o mundo está levando esse susto, não consegue mais colocar para debaixo do tapete a realidade da morte. Ela se torna tão frequente, se torna tão próxima de nós, que é impossível ignorar essa realidade. E por outro lado, a gente tem o mundo das religiões, que também, a seu modo, procura normalizar a morte. Às vezes desprezando o mundo, às vezes desprezando o corpo. Quantas concepções religiosas dizem: não, o corpo não é nada, é só uma prisão do espírito. Quando a pessoa morre, o espírito se liberta da prisão da matéria. Quantas vezes a gente escuta falar, e às vezes até os próprios pregadores cristãos falam, da vida como quase que uma espera para outra vida, Essa vida não tem valor, não vale nada, é um vale de lágrimas, é um lugar
que só tem sofrimento e que a gente deve aguardar com muita paciência para chegar na outra vida, que é o verdadeiro descanso, o verdadeiro repouso, né? O eterno repouso. E diante dessas duas visões, uma que ignora a morte e a outra que normaliza a morte, está o anúncio cristão, que não procura nem ignorar, nem normalizar, mas chama a morte pelo verdadeiro nome dela. E por que a fé cristã pode fazer isso? Pode olhar para a morte e chamar ela pelo nome? Porque ela chama a morte a partir da perspectiva da vida, de uma vida que venceu a morte e que restaurou uma criação liberta da morte, porque liberta do princípio de morte que é o pecado. Então, assim como o pecado introduz a morte no mundo, quer dizer, a separação, a decomposição, a desunião entre Deus e o ser humano, que é a morte fundamental, assim a vitória sobre o pecado, sobre a morte feita por Jesus, que agora, depois de ressuscitado, é o nosso representante, o representante de uma humanidade redimida, libertada do pecado, da morte. Então, a partir daí, a fé cristã pode chamar a morte pelo seu nome e dizer: você não é bem-vinda aqui, você não é querida, você não faz parte do plano de Deus. Vejam bem, irmãos e irmãs, o dia sagrado para nós cristãos não é o último dia da semana, porque o último dia da semana é o sábado, o dia do descanso de Deus. O nosso dia sagrado como cristãos é o domingo, é o primeiro da semana. Às vezes a gente chama o fim de semana, né, de sexta, sábado e domingo. Só que domingo não é o final da semana, ele é o primeiro dia. Tanto é que depois do domingo tem a segunda-feira, né? E aí as crianças perguntam: por que chama segunda e não primeira-feira, né? E a gente não sabe responder essa pergunta que só uma criança pode fazer, né? Por que chamam a segunda-feira de segunda, né, e não de primeira-feira? Porque a primeira-feira é o dia do Senhor, é o dia da nova criação, é o dia do início. Assim como ele é o dia da primeira criação, assim ele é o dia da segunda criação redimida, onde se manifesta o amor de Deus como misericórdia. Então é a partir desse oitavo dia, né, e desse primeiro dia, né, oitavo dia da eternidade, o primeiro dia da nova criação, que o cristão olha para a morte e chama ela pelo nome dela. Você não é querida por Deus e você foi derrotada por Cristo. Tua vitória se perdeu. Cristo te matou. Cristo matou a morte com a sua morte. E é a partir daí que a gente começa a contemplar uma nova criação. Vejam, os discípulos acham que Jesus é um fantasma. O que é um fantasma? É um espírito desencarnado. E Jesus faz eles apalparem o corpo dele. Mostra para eles que esse corpo é aquele mesmo que estava pendurado na cruz. Mostra os buracos dos pregos, da lança. E para ele dizer: sou eu mesmo, não é um outro, sou eu. E ao mesmo tempo vivo. Tanto é que eles não acreditam e ele tem que se alimentar, comer na frente deles, para eles verem que ele é um ser vivo, A marca do ser vivo é a alimentação. E ali ele mostra para eles como ele já faz parte dessa nova criação libertada do pecado e da morte.
E é dessa criação que nós, irmãos e irmãs, já fazemos parte pelo nosso batismo. O batismo é o sacramento, como todo sacramento, manifesta a realidade mais profunda, aquela que está além do tempo, que entra na eternidade de Deus, no eterno hoje, no eterno agora de Deus. E segundo essa realidade que o sinal do batismo nos mostra, nós já pertencemos à nova criação. Então, nós já morremos e já ressuscitamos. Todas as cartas do Novo Testamento, como também os Atos dos Apóstolos, atestam isso. Nós no batismo somos mergulhados na morte e na ressurreição de Cristo. Morremos para esse mundo assinalado pela morte. E nascemos para o novo mundo. Então, apesar de que nós ainda, no tempo cronológico, somos criaturas mortais, no tempo de Deus, nós já somos criaturas ressuscitadas, já passamos para o outro lado, para a criação vencedora da morte. E já estamos sentados junto com Cristo à direita de Deus Pai. Essa realidade, ela não se manifesta somente no nosso batismo, mas também em toda a Eucaristia. A Eucaristia nos manifesta de modo sacramental o banquete eterno do reino de Deus, do qual nós já somos parte. A igreja chama a Eucaristia o penhor da vida eterna, o penhor do reino de Deus. Então, nós, em cada Eucaristia, podemos nos contemplar pela fé, já como comensais, como convidados para o banquete eterno das núpcias do Cordeiro. E já estamos lá. Em cada hóstia consagrada está Cristo com o seu corpo total, ou seja, a sua igreja, e cada um de nós transformados, glorificados, ressuscitados nele. Então, irmãos e irmãs, somos testemunhas de tudo isso. Por isso que a liturgia, ela não é uma coisa que representa algo que é como um teatro, como um mero rito, uma cerimônia. Ela é a manifestação da vida nova, já mergulhada na eternidade de Deus, que se abre diante dos nossos olhos por meio dos sinais sacramentais. E é na fé que a gente contempla. Por isso, a gente não finge que está cantando a uma só voz com os anjos e com todos os santos, santo, santo, santo. Nós estamos realmente fazendo isso. Tudo aquilo que a Eucaristia nos manifesta é real. Cristo, nossa vida, nosso banquete eterno, nós, um só corpo e um só Espírito com Cristo, participando do banquete eterno das núpcias do Cordeiro. E esse é o anúncio que nós temos, irmãos e irmãs, que dá para o mundo, diante do mundo que morre, que não consegue mais esconder a morte. Sim, a morte existe, a morte é consequência do nosso pecado, mas ela não é a última palavra. A última palavra é o perdão, é a graça, é a misericórdia de Deus, é a vida nova, vencedora da morte. E disso nós somos testemunhas porque vemos com os nossos próprios olhos e apalpamos por meio dos sacramentos da igreja.